Paz do Senhor, irmãos. Hoje daremos continuidade ao estudo do Sermão da Montanha e aprenderemos sobre esmolas e como devemos dar esmolas. Jesus ensina isso no capítulo 6 de Mateus. Leamos. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, derdes esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. O primeiro ponto que nós aprendemos com Jesus aqui nesta passagem é para termos o cuidado de não fazermos a caridade ou uma boa ação para sermos vistos pelos outros. Geralmente, quem age assim quer, na verdade, aparentar uma santidade com a finalidade de ter um status social e receber elogios das demais pessoas. Esse sentimento não agrada a Deus, pois ele é um sentimento egoísta e é um sentimento que valoriza mais o ser humano do que o próprio Deus. Deus não quer que nós busquemos glória humana, mas nós devemos sim buscar a glória que vem de Deus. Portanto, todos os nossos atos devem ter como foco agradar a Deus. Esse é um dos objetivos da esmola, agradar a Deus. Pois toda vez que nós ajudamos o nosso próximo, nós cumprimos o mandamento de Deus, de amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós fizermos isso para o próximo, é como nós estivéssemos fazendo isso para Deus. O outro objetivo da esmola é justamente ajudar a pessoa. Só o ato de ajudar. A pessoa que estava com fome agora não vai ter mais fome, porque você deu uma comida para ela. A pessoa que estava triste agora não vai ficar mais triste, vai ficar alegre, porque você fez um gesto bom para ela. Então, esse é o outro objetivo da esmola, tanto com vistas a agradar a Deus, como com vistas a suprir a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo. Agora, o que passar disso não agrada ao Senhor. Ou seja, se houver um outro objetivo que não seja ajudar efetivamente a pessoa e agradar a Deus, ou seja, um objetivo que não seja em prol do reino de Deus, Deus não se agradará da conduta daquela pessoa, pois Deus quer que os nossos atos sejam genuínos, legítimos e não atos com objetivo falso, com falsidade. Devemos lembrar o que está escrito: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Assim, a motivação é muito importante para Deus. A motivação dos nossos atos, Deus observa tudo que nós fazemos e também observa as motivações. Deus quer que os nossos atos sejam genuínos, como já vimos, e que a nossa vontade seja abençoar os outros e agradar a Deus, sem nos preocuparmos com a visibilidade e a recompensa humana, pois devemos pensar na recompensa divina, da mesma forma que Neemias pensou. Neemias disse o seguinte: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Neemias esperava a recompensa de Deus e não esperava a recompensa dos homens. No Sermão da Montanha, Jesus está ensinando qual deve ser a finalidade dos nossos atos. Ele não está dizendo que não se deve propagar os bons atos que se fazem aqui na terra pelos servos de Deus. Senão, como se propagaria o Evangelho? Como se disseminaria os testemunhos dos servos de Deus? Nós sim devemos honrar quem faz os bons gestos, quem ajuda o próximo, nós devemos elogiar, nós devemos incentivar essa prática, incentivar o cumprimento dos mandamentos de Jesus. Mas a pessoa que faz o bem não deve buscar a própria glória. Mas se você observar alguém fazendo bem a alguém, elogie essa pessoa, honre essa pessoa, pois ela está dando testemunho de Cristo. Mas a própria pessoa não deve buscar a sua própria glória. Deus vai honrar aquela pessoa. E Deus usa nós para honrarmos a quem faz aquilo que agrada a Deus. Na Bíblia fala o seguinte:
Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Como Jesus ensinou, nós devemos fazer atos bons em secreto, não anunciando voluntariamente as coisas que nós fizemos de bom. Se você for instado a se manifestar a respeito de algo que você fez de bom, se você achar necessário falar, fique tranquilo, você não peca, contanto que você não tenha feito isso em busca de glória pessoal. Temos que evitar ao máximo fazer atos que nos tragam glória pessoal. Nós devemos sempre direcionar a glória a Deus. Mas há casos em que a pessoa pode compartilhar o seu testemunho em prol da edificação da igreja, mas a linha entre a pregação em prol da edificação da igreja e a busca de glória pessoal é muito tênue, é difícil de ser verificada. Tem casos que dá para perceber isso de forma mais clara. Eu mesmo, eu fico com muito pé atrás quando eu vejo um pregador que fala muito de si, muito daquilo que ele fez, porque o principal objetivo do pregador e dos servos de Deus é dar glória a Deus e não a si. Mas quando o testemunho é pregado em prol da edificação da igreja com o objetivo de dar glória a Deus, então Deus se agrada. Quando isso não acontece, é porque a pessoa deixou a vaidade ocupar um lugar maior do que devia. Mas a Bíblia dá exemplo de demonstração do testemunho em prol da edificação da igreja. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo deu testemunho de si e contou algumas situações que ele sofreu em prol do reino de Deus para a igreja de Corinto, com a finalidade da igreja ser edificada e da igreja não ouvir a pregação dos falsos profetas, dos pregadores que estavam preocupados mais com a sua própria riqueza e obter vantagens às custas da igreja de Corinto. Eles buscavam status social e recebimento de vantagens, atraindo o povo com a sua lábia. Por isso, Paulo falou o seguinte: de fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Aquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como um insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Olha a ressalva de Paulo. Ele mesmo não concorda com esse tipo de fala. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Percebe-se que Paulo falou dos seus próprios atos e durante o texto ainda fala de mais atos que ele fez ainda, de mais situações que ele sofreu em prol do reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele disse: falo como um insensato. E também, estou fora de mim ao falar dessa forma. Porque o próprio Paulo, ele sabia que normalmente não seria adequado falar essas coisas, falar dos seus próprios atos. Porém, naquele caso, era justificado, pois a finalidade de Paulo era para que a igreja ouvisse o evangelho de Cristo, que ele pregava, e não o evangelho daqueles falsos profetas que estavam usando de argumentos falaciosos e de argumentos de autoridade. Olha como é que eu sou tal, olha só como é que eu sou bom, me ouçam, olha só, agora é desse jeito. E alterando o evangelho de Cristo. Então, Paulo quis descreditar esses falsos pregadores e falar: olha, se eles são isso, eu também sou. Mas a diferença é que eu prego o evangelho de Cristo e eles não têm moral para alterar o evangelho que foi ensinado a vós por mim. Então, Paulo estava querendo que a igreja lhe desse crédito para ouvir a mensagem do verdadeiro evangelho de Cristo. Assim, Paulo não queria se gloriar para proveito próprio, mas queria demonstrar que ele tinha as marcas de Cristo no seu testemunho para que a igreja desse ouvidos à pregação do evangelho quando ele falasse. E ele fez isso para a edificação da igreja. Outro ponto que precisamos analisar na passagem do Sermão da Montanha é que Jesus promete uma recompensa. Vejamos: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita,
para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Também está escrito: façam tudo com amor. Assim, irmãos, se os nossos atos forem feitos com amor e com a finalidade correta de agradar a Deus, Ele mesmo, que é bondoso e soberano, nos recompensará. E é com esta palavra que findamos a meditação de hoje. Deus abençoe vocês.